Pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aqui comigo para mais um vídeo e agora do nosso EPQ. Que é isso? Estudando por questões, é isso mesmo. Eu fiz um filtro de alguns assuntos, agora nós não vamos falar de drop, né? Nós vamos resolver, vamos estudar por questões juntos, tá? Que é algo que eu faço há muito tempo com vários alunos e também no meu Instagram, @BrenoLenza. Se você não segue, siga lá. O que nós vamos fazer? Eu selecionei temas importantes para todas as bancas, principalmente FCC, Sebrasp e Vunesp. FCC, Sebrasp, Vunesp, claro, Sesgran Rio agora para o concurso AFT. Selecionei alguns temas, algumas questões e hoje nós vamos começar por interrupção e suspensão e alteração do contrato de trabalho. Nesse bloco aqui nós vamos resolver 5 questões, tá? De bancas variadas, temos da Vunesp e temos também da Sebrasp. Ah, professora, eu presto concurso que é da FCC. Faça esse tipo de questão aqui também, porque se a banca alterar alguma coisa, você vai estar acostumado e, é claro, você vai aprender o tema aqui comigo, ou revisar esse tema aqui comigo, tá bom? Antes de começarmos, claro, por favor, se inscreva no canal, é só clicar aqui embaixo para você receber as notificações de vídeos novos. Não esqueça de curtir o vídeo para que a gente possa ter o próximo 120 curtidas. Você sabe, sempre temos uma meta aqui de curtidas para o próximo vídeo sair. Para esse, então, são 120 curtidas e, claro, deixa no seu comentário aqui qual banca que você quer que eu resolva questões e também qual tema. Você pode selecionar banca e/ou tema, beleza? Então já vamos para a nossa primeira questão aqui da Vunesp. Olha, eu tiro essas questões lá do site Que Concursos, tá? Isso aqui não fui eu que fiz, é o Que Concursos, eu só recorto, coloco aqui, não tô ganhando nada por isso, só para indicar e depois não dá nenhum problema de direito autoral, né? Então vamos lá, questãozinha da Vunesp, Direito do Trabalho, TRF, Terceira Região, AJAA. Conforme previsão expressa, vamos lá, conforme previsão expressa na CLT, ou seja, não te perguntou de súmula OJ, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo, o contrato de trabalho poderá ser suspenso para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão contratual por um período de. Antes de entrarmos na resposta, talvez você já deve ter estranhado, né? Nossa, professor, o que é isso? O que está falando? A hipótese que eu não conhecia de suspensão do contrato de trabalho. Então anota, isso daí leva o nome de layoff, pessoal. É isso mesmo, layoff. Está lá no artigo, salvo o melhor juízo, tá, pessoal? 476A da CLT. E o que é esse layoff? É justamente o que o enunciado nos trouxe. O empregador, na verdade, o empregado, ele tem o seu contrato de trabalho suspenso para que ele possa participar de algum curso ou alguma qualificação profissional que é oferecida pelo empregador e, no caso, tem uma limitação de tempo que nós já vamos chegar. Durante esse período, o empregado participa desse curso, participa dessa qualificação profissional, mas o seu contrato vai estar suspenso, ou seja, em regra, ele não recebe salário. É isso mesmo, não recebe. Só que nós temos alguns requisitos que eu gostaria que você anotasse desse layoff. Não é simplesmente o empregador chegar lá e toma aí e suspende o contrato. Não é isso, né, pessoal? Primeiro requisito, tem que haver previsão em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Perfeito. Além disso, mais a concordância formal do empregado. O empregador, então, pessoal, não pode chegar e, por exemplo, Breno, toma aí e faz o curso. Não, eu tenho que concordar. Talvez na prática a gente saiba que talvez seja um pouquinho diferente, mas nós precisamos respeitar esses dois requisitos, negociação coletiva e concordância formal do empregado. Perfeito? Professor, qual é o limite? Pode ser de um ano, um mês? Não, pessoal, tem que ser entre 2 meses e o quê? E o quê? E o quê? Você já sabe? 5 meses de suspensão. É isso mesmo, de 2 a 5 meses de suspensão. Professor, tá certo. Mas o empregador, então, não paga salário? Não, ele não paga porque é o quê? Uma suspensão contratual. Mas, presta atenção nisso daqui. O empregador, se ele quiser e houver previsão em ACT ou CCT, pagar o quê? Pagar uma ajuda compensatória.
uma ajuda compensatória. A lei, pessoal, ela prevê isso lá no artigo 476 e ela traz para nós, perdão, ela traz para nós o quê? O empregador, ele poderá conceder ao empregado uma ajuda compensatória, mas essa ajuda compensatória, veja só, não tem natureza salarial. Então ele não recebe salário. Ele pode receber uma ajuda compensatória. Perfeito? Vamos para mais alguns requisitos disso daí, então. O empregador, pessoal, ele tem que comunicar ao sindicato, comunicar o sindicato com um prazo mínimo. É isso mesmo, ele tem que comunicar ao sindicato com uma antecedência mínima de quê? 15 dias, vou até colocar outra cor aqui. 15 dias, ou seja, 15 dias antes da suspensão contratual. Então vai começar no dia 30, essa suspensão contratual que foi negociada com o sindicato, o empregador tem que falar, ó, tá aqui, ó, a partir da data X, 15 dias, com pelo menos 15 dias antes, os contratos de XYZ serão suspensos. Perfeito, então. Então, 2 a 5 meses, comunicação mínima de 15 dias de antecedência e olha um outro prazo importante aqui. 16, anote esse prazo. 16 meses. Nossa, essa letra ficou ruim, horrível, né, pessoal? 16 meses. O que são esses 16 meses, professor? Presta atenção aqui comigo que eu vou te explicar. Vamos supor que nós temos hoje uma suspensão à negociação de 2 a 5 meses com os empregados. Perfeito, com o sindicato, então nós teremos a suspensão desses contratos de trabalho. Não com os empregados diretamente, perdão, com o sindicato, com a anuência do empregado. Ok. Para que eu tenha outra suspensão ou um outro layoff, você precisa esperar esse prazo de 16 meses. É isso mesmo, você precisa aguardar 16 meses para negociar de novo com o sindicato para ter um novo layoff. Então são muitos prazos, né? Vejam aqui, de 2 a 5 meses, comunicação de antecedência mínima de 15 dias, 16 meses, no mínimo, depois do término dessa suspensão, para que você tenha outro layoff. Nossa, professor, muita informação, né? Leia esse artigo, que se cair, você vai acertar a questão na hora da prova. O que mais, professor? Tem mais alguma coisa importante? Tem sim. Presta atenção. Se o empregado, veja só, se o empregado ele for dispensado durante o tempo dele ali de suspensão contratual ou 3 meses depois de retornar ao trabalho, vamos supor, suspendeu por 3 meses, certo? Ou seja, se ele for demitido dentro desses 3 meses ou em até 6, né, 3, mais 3 meses subsequentes, o que vai acontecer? Ele tem direito à reintegração? Não, não é isso. O empregador, ele paga ao empregado o quê? Além das verbas indenizatórias que estão previstas na CLT, multa que está estabelecida lá na negociação de acordo coletivo ou convenção coletiva, sendo que essa multa tem um valor mínimo. É isso mesmo. Anota, 100% do valor da última remuneração mensal. Então o que eu quero que você anota aqui? Eu vou até colocar de outra cor. Ó, 100% a multa, no mínimo 100%. Da última remuneração. É isso mesmo. Professor, então quer dizer que é 100% do último salário? Não, é 100% da última remuneração mensal do empregado, mas qual? Última qual? Antes da suspensão do contrato. Gente, é muita informação, não é? É muita informação, é isso mesmo. Essas são as principais partes do layoff. Nós temos algumas outras informações, mas o que realmente eu acredito que possa cair na sua prova é isso que está aqui. É isso que está aqui. Eu estava até na minha tela aqui, pessoal, perdão, eu vou colocar novamente aqui para vocês verem, tá? Tudo isso daqui, eu preciso que você preste atenção nisso aqui. Porque isso aqui muito provavelmente vai cair na sua prova. Então, layoff nós vimos o que é. Tem que ter negociação coletiva e o acordo com o empregado, a sua anuência formal. Prazo mínimo e máximo de 2 a 5 meses de curso ou de suspensão contratual. Se o empregador quiser, é uma possibilidade, ele pode pagar uma ajuda compensatória que não tem natureza salarial. O empregador tem que comunicar com no mínimo 15 dias de antecedência o início das suspensões contratuais. Limite de prazo, teve uma suspensão, não pode ter mais antes de 16 meses.
Suspendeu uma vez, teve o primeiro layoff, para você ter um segundo layoff, você tem que esperar pelo menos 16 meses. E além das combinações que nós falamos agora, se o empregador demitir o empregado no período de suspensão ou em até 3 meses após o retorno, além de outras coisas, tem que pagar o quê? Uma multa que vai ser de, no mínimo, 100% da última remuneração mensal do empregado, sendo antes da suspensão contratual. Perfeito? Então nós vimos aqui, a questão cobrou o prazo de 1 a 6 meses, errado, até 5 meses não, nós temos o mínimo de 2, até 12 meses não. Ficamos entre 2 e 6 meses, 2 e 5 meses. Pessoal, de 2 a 5 meses com a quiescência formal do empregado. E aqui nós precisamos da quiescência formal. Então leiam esse artigo, isso é muito importante, é uma parte importantíssima de suspensão contratual. Eu não vejo muitas bancas cobrando isso daqui. A gente pega mais o artigo 473 da CLT, né? Mas olha, toma cuidado com essa questão aqui, com esse tópico específico de suspensão, porque ele faz uma grande diferença de quem está bem preparado e quem está muito bem preparado para a prova. Beleza? Então, gabarito letra D, vamos para a próxima questão. Sebrasp, TRT, 8ª região. Vamos lá. Marina, empregada seletista da Sociedade Empresária Delta LTDA, apresentou um atestado de afastamento de 7 dias. Vamos lá, pessoal. 7 dias em razão de doença não relacionada com a sua atividade laboral. Por exemplo, quebrou o pé fora da empresa, né? Nessa situação hipotética, de acordo com as regras de suspensão e interrupção do contrato de trabalho, o contrato de trabalho de Marina será. Então, só para lembrar, pessoal, vamos lá. Vamos fazer uma diferenciação aqui? Vamos lá. Anota dessa forma aqui. Interrupção. E aqui embaixo, suspensão. Por que eu estou escrevendo dessa forma? No caso de interrupção, ó, inclui salário mais inclusão, inclui contagem de tempo. Então, se nós temos uma interrupção do contrato de trabalho, nós temos pagamento de salário e inclusão da contagem de tempo, não obstante ali, né, digamos, a ausência de prestação de serviço pelo empregado. Agora na suspensão é diferente, né, pessoal? Na suspensão você já sabe, ó, é o quê? Sem salário, sem pagamento de salário e também sem o quê, pessoal? Sem a contagem de tempo. Perfeito? Então, suspendeu o contrato de trabalho, regra geral, não se paga salário e também não tem essa contagem de tempo. Então, no caso aqui de Marina, ela ficou afastada por 7 dias. E você sabe que, aqui, como ela é empregada seletista, esse detalhe aqui é importantíssimo, tá? Porque eu já vou te explicar. Os primeiros 15 dias são pagos pelo empregador. Então, vamos lá. Ela afastou, né? Digamos, ela teve, vamos colocar aqui, ela teve o quê? Um acidente. E aqui nós vamos colocar um período, que tem 15 dias. E depois outro período. Aqui. Quem que paga os primeiros 15 dias? Regra geral, é empregador. E depois o INSS, ou seja, a partir do 16º dia o INSS que paga ali o auxílio doença, enfim, para essa empregada afastada. No caso dela, 7 dias, então o contrato tá aqui, ó, 7 dias. Ele foi o quê? Interrompido, porque o empregador vai pagar ali os 7 dias de salário para essa empregada. Então, nós vamos cortar aqui suspensão, nós vamos cortar suspensão. Então, vamos ver. Será interrompido, ela receberá a verba salarial correspondente aos dias de afastamento, ok. E o período de 7 dias não será computado como tempo de serviço? Não, pessoal, vai ser computado. Interrompido e ela não receberá a verba salarial correspondente? Não, pessoal, ela vai receber. Então, gabarito, letra C, interrompido. Então, ela receberá a verba salarial correspondente aos 7 dias e o período de 7 dias será computado como tempo de serviço. E por que eu disse regra geral? Porque se isso aqui fosse uma empregada doméstica, quem paga os primeiros 15 dias? INSS.
É isso mesmo que você ouviu, pessoal. Você não aplica essa regra aqui de baixo. Você vai aplicar o quê? Desde o primeiro dia de afastamento, quem paga é o INSS. É isso mesmo. A regra do doméstico é diferente. Você conjuga a Lei Complementar 150 e a Lei número 8.213/91. É isso aí. Informação importante, né? Então, seletista da forma de baixo. Seletista da forma de baixo. Empregado doméstico em cima. Perfeito? Vamos para a terceira questão. Um VOF. Determinado Tribunal do Trabalho editou uma súmula jurisprudencial prevendo que o empregado pode deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário por 8 dias consecutivos em caso de nascimento de filho. A partir dessa situação hipotética, julgue o item que se segue, né, com base nas disposições da CLT. Então, julga de acordo com a CLT. A CLT prevê expressamente que o empregado pode deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário por 5 dias consecutivos em caso de nascimento de filho. Então, aqui, pessoal, você precisa ler com muita atenção o artigo 473 da CLT. Por favor, leia o artigo 473 200 vezes, porque ele cai muito em prova. E aqui nós estamos falando, pessoal, do quê? Da licença paternidade. Licença paternidade. Regra geral, nós temos uma regra no ADCT e agora na CLT, porque ele te pediu com base no quê? Na CLT. Então são pelo menos 5 dias. 5 dias. E esses 5 dias vão começar a contar de quando? Do nascimento do filho, tá certo? Do nascimento do filho. Tá lá no parágrafo único do artigo 473 da CLT. Só que esse período aqui, esse período de 5 dias, pode ter uma soma de 15 dias totalizando 20, se ocorrer alguns requisitos que nós temos de uma lei específica do programa Empresa Cidadã. Então, se o empregador, vou te dar alguns exemplos, tá? Empregador for fazer parte do programa Empresa Cidadã. PEC, Programa Empresa Cidadã. Beleza. O empregado tem que solicitar, não é simplesmente fazer parte, tá, pessoal? Isso aqui são requisitos. Anotem. Solicitar o acréscimo em até 2 dias após o parto. Após o parto. É isso mesmo. Tem que comprovar também que o empregado está fazendo parte de cursos sobre paternidade responsável. É isso mesmo, curso de paternidade responsável. É isso mesmo, curso de paternidade responsável. Nós temos também outro requisito. Você sabe qual que é? Esse empregado não pode exercer outra atividade remunerada. É isso mesmo. Então não é só a empresa fazer parte do programa Empresa Cidadã. Nós temos outros requisitos. Aqui estão alguns exemplos dele, tá? Mas voltando aqui para a questão, a CLT prevê expressamente que o empregado pode deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário por 5 dias consecutivos em caso de nascimento do filho. Gabarito correto, tá, pessoal? Isso aqui é uma atualização que nós tivemos, se eu não me engano, em 2022 ou 2023 na CLT, acho que 2022, importante, igualando o prazo previsto lá no ADCT de 5 dias. Mas não se esqueça da regra aqui de uma possível soma até 20 dias. Beleza? Gabarito correto, vamos para a próxima. Julga o item subsequente acerca das situações de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Considere a seguinte situação hipotética. Também Sebrasp, eu não sei, você deve estar errado, 2004? Bom, eu acho que isso daí deve estar errado, mas se for, vamos ver se está certo. Durante o período de suspensão contratual solicitado pelo empregado para atender a interesses pessoais, apurou o empregador a prática por aquele de reiterados atos de agressão à sua honra e boa imagem junto a clientes da empresa. Tais atos foram praticados durante o período de suspensão referido. Nessa situação, embora suspenso o contrato, será lícito ao empregador dispensar por justa causa o empregado. O que eu quero que você preste atenção é o seguinte:
Em regra, na suspensão do contrato de trabalho, as obrigações principais elas estão suspensas. O empregado ele não presta serviço, o empregador não paga o salário e, como a gente viu, também não há contagem de tempo. Mas nem toda obrigação do contrato de trabalho é suspensa. Nem toda obrigação do contrato de trabalho é suspensa. Por quê? As obrigações acessórias, elas se mantêm sim vigentes. Me dê um exemplo, Breno, de uma obrigação acessória. Justamente a boa-fé. O respeito à boa fama da empresa. Você viu o que eles falaram? Ó, reiterados atos de agressão à sua honra e boa imagem junto a clientes. Ou seja, o cara foi suspenso e começou a falar mal da empresa aí e achando que pelo simples fato do seu contrato estar suspenso não ia acontecer nada. Errado. Isso aqui é uma falta grave cometida pelo empregado, porque você aprendeu comigo agora que as obrigações acessórias mantêm sim, algumas obrigações secundárias são mantidas mesmo na suspensão contratual e um exemplo delas é a boa-fé e o respeito. Perfeito? Então o nosso gabarito aqui, pessoal, é o que? Alternativa, correta. O empregador pode demitir por justa causa. Outro exemplo, quando você tem suspensão do contrato de trabalho, por exemplo, por conta de uma aposentadoria por invalidez, que é o contrato de trabalho, ele está suspenso, a empresa tem que manter o plano de saúde. A empresa tem que manter o plano de saúde. Se eu não me engano, corrija se eu estiver errado, pessoal, é a súmula 414 do TST. Uma das últimas súmulas editadas pelo TST, se eu não me engano, é essa 414. Mais um exemplo de uma obrigação acessória que mantém vigente mesmo durante a suspensão do contrato. Perfeito? Em razão da ingestão de alimentos contaminados, um trabalhador foi acometido de grave infecção intestinal, motivo pelo qual ficará afastado por 15 dias. Nessa situação, durante o período de afastamento, o contrato de trabalho será interrompido, foi afastado por 15 dias, hein? Por 15 dias. Devendo o empregador assegurar ao empregado, por ocasião do seu retorno, os benefícios eventuais concedidos à categoria profissional que integra. Gabarito correto, pessoal. Por que esse gabarito está correto? Nós vimos. Interrupção do contrato até 15 dias, até 15 quem paga é o empregador. Então o contrato está interrompido, salvo doméstico, que você aprendeu comigo. E nesse caso, além de pagar salário, quando o empregado retornar, qualquer benefício que for concedido, um aumento do vale alimentação, aumento do vale transporte, alguma questão dentro de uma convenção coletiva, um acordo coletivo, esse empregado tem direito, mesmo com o contrato que estava interrompido. Então ele tem direito a todos os benefícios e pagamento de salário. Perfeito? Resolvemos 5 questões, 23 minutinhos praticamente. E já já a gente volta para mais um bloco de Estudando por Questões aqui comigo. Não esqueça, curta o vídeo para que tenhamos o segundo bloco e nós temos que ter aqui 120 curtidas. E por favor, se inscreva agora no canal e vamos estudar juntos. Forte abraço, fica com Deus.